Conta um pouco da sua infância, onde você cresceu, com os irmãos, com essa família musical. Pois é, Rodrigo, a minha infância ela foi muito feliz, sabe? Foi uma infância mágica, assim, porque assim, a família inteira de músicos, né? Meus tios tinham uma banda de baile e não teve como a gente fugir disso, né? A gente fala que a abelhinha pica a gente e não tem como a gente fugir disso, sabe? E aí meu pai foi o meu primeiro professor, que ele me ensinou os primeiros acordes, né, do violão. E aí eu fui aprendendo um pouco com ele. E logo depois eu comecei a dar sequência. Na época a gente tinha aquelas revistinhas, né, que a gente comprava em banca, né? E lendo os acordes e aprendendo. E assim foi. Logo depois de um tempo, eu comecei, né, morando lá no Renascença, né? Comecei a me aventurar mais na música. E aí eu comecei a trabalhar, né? Até você falou num sindicato. Rapaz, eu vou te falar que lá nesse sindicato a gente eu fiquei meio doido lá, sabe? Eu fiquei meio maluco lá, porque eram 12 diretores. Sim. Então você não sabia pra quem que você batia continência lá dentro, sabe? Todo mundo tava mandando. Todo mundo tava mandando. Muito cacique, pouco índio. Exatamente. Eu falei assim, gente, eu não quero isso pra mim. Não quero. A arte, ela é muito, muito assim, em cima de mim, sabe? Uhum. E aí eu pedi pra sair. Pedi pra sair olha pra você ver, rapaz. Eu pedi pra sair do emprego. Mas quando eu saí, era ali na Curitiba. Quando eu saí do prédio, parece que saiu uma pedra de cima de mim. Parece que aliviou tudo. E um dos diretores virou pra mim e falou assim, olha, eu vou te ser bem sincero, eu vou te dar os seus direitos trabalhistas. Olha. Porque você é um cara muito bacana, você faz coisas aqui que ninguém nunca fez no sindicato. Uhum. Então eles, como a gente pede pra sair, a gente não tem direito nenhum. Sim. E aí eles me deram o direito, peguei esse dinheiro e gravei meu CD, cara. Gravei meu CD, coloquei lá algumas composições na época que eu fiz e com algumas releituras. O Alma Mineira. O Alma Mineira. Gravei meu CD, fiz o lançamento dele, fiz um coquetel até muito bacana na época e fui tocando por aí. A gente fez um show em Barbacena. Sim. E a gente foi tocando por essas Minas Gerais aí, sabe? Com esse projeto. Pra você que tá acompanhando a gente, Felipe Sodré, família do Sodré, Fernando Sodré e companhia, né? Então a música já tá enveredada, enraizada. Vou fazer igual a Hiller faz. Figurinha, arrasta pra trás, volta um pouquinho da história. Você crescer nessa família musical, é você, o Fernando e quem mais? E a Bruna. Então são três na família do Sodré. São três. 2 músicos. E uma médica. Bacana demais. Como que era lá? Essa turma brigava pelo controle? Quais foram as brincadeiras que gostavam demais de fazer lá? O que você lembra da infância com o Fernando e com a Bruna? Que a dona Irlã e o paizão cortava no couro, às vezes orientava. O que você lembra disso aí? Rapaz, eram umas brincadeiras, assim. Na época, meu irmão fazia taekwondo, ele lutava. Ah, né? Bacana. E assim, a gente, como irmão do meio, a gente quer sempre fazer a mesma coisa, né? Então era aquelas lutinhas, aquelas brigas que tinha dentro de casa, e minha mãe ficava doida. Não faz isso com o menino é mais novo, né? Aquele negócio todo. Sim. E minha irmã sempre mais na dela, né? Mais quietinha, ela era mais. Até hoje ela é mais focada no que ela quer, né? Fazer, né? A médica Bruna. A médica Bruna. Qual a especialidade? Rapaz, ela tá mais na área geral. Bacana. Né? Ó, o Felipe teve aqui em outra oportunidade, mas teve com a tia, que é a Cássia Sodré, que contou a história dela, muito linda a história dela, né? Hoje uma grande empreendedora na moda, tá sempre aí, arrebentando a boca do balão, vejo os vídeos, sigo lá, um grande beijo pra ela. Ô MacGyver, eu vou dar aquele pulinho no nosso apoio pra gente, porque hoje é tanta coisa, porque eu tô sabendo, o homem resolveu agora, MacGyver,
até tomar conta de idoso, não é brincadeira não. É verdade. Ele tá com uma parada de asilo que a gente vai saber. Mas eu preciso saber da história dele, pra quem tá acompanhando, porque nós estamos aqui de frente de um artista, mas de um fotógrafo, de um cara cultural, de um cara que gosta pra caramba da arte, da cultura, largou CLT, deixou o sindicato pra lá, deixou emprego, pra investir na sua arte, né? Porque a arte, ela revigora, ela traz vida, ela traz luz. Então vamos para um apoiozinho rápido, MacGyver, que eu vou achar aqui no meu bloquinho de notas, para mim voltar a saber rapidinho da vida estudantil dele, assim, bem resumidamente, para eu saber que história é essa aí que esse homem tá arrumando, MacGyver. Nós estamos com a Dani na tela? Isso, Centro Veterinário Animal e Vida. Dani, obrigado pelo carinho. A gente agradece demais a parceria desde o início com a gente aqui. Segue no @CV Animal e Vida. O seu animal é nossa vida. Preço popular para você, gente. Você que tem o seu bichinho, o seu pet, tem que ter cuidados, vacinar, levar para consultar. E lá a consulta é preço popular. O zap é o 3622-6258 em Vespasiano, no Gávea. Procura lá na Avenida Consolação 596. Quem mais, Maga? Consignado? Tá precisando, estamos apertado, né? Nós já estamos aí na metade do ano aí, e aí a turma tá, né? Aposentado e pensionista. Eu acho que a turma do Sodré lá do asilo já deve ter mandado o cadastro pra lá pra Credipar. Ô Tiagão, aprova aí a turma do meu querido Sodré. Então você que quer um empréstimo com taxas dentro das condições para você pagar, é Credipar. Segue lá no Credipar.1 no Instagram. É transformação, é solução, é tudo de bom pra você. Aposentado, pensionista e agora categoria CLT, MacGyver. Beleza. Poxa, que bacana aí, ó, a GT Móveis. Inclusive, tava vendo outro dia a turma do Buffet Maria, que é a mesma parceria Buffet Maria e GT Móveis. Você liga lá e faz um orçamento no enxovaisgt@gmail.com. Móveis modulares, né? Aqueles móveis com as quinas arredondadas, baluados, cômodas, guarda-roupas, tudo lá na turma da GT Móveis, no 985790399. Fala lá com a turma da GT Móveis e faça o seu orçamento. Poxa, voltamos, hein? Rapaz, é tanta correria pra falar de tanta coisa e tanta história, mas eu queria saber um pouco assim, uma formou médica, então já sabe que é a CDF da casa. Outros foram ser artistas, né? O Fernando Sodré, que é um ícone na cultura mineira, né? Um artista que tá aí no cenário já tem um bom tempo com a música. Você que fez o seu primeiro trabalho, mas depois teve que se enveredar pro lado da fotografia. Exatamente. E como é que foi os estudos, assim? Lembra um pouquinho do colégio? Fez faculdade? Conta um pouquinho, resumidamente, pra gente. Eu estudei em algumas escolas, né? Em Belo Horizonte. Tentei fazer a publicidade, mas aí eu desisti. Desistiu. Aí você fez até o completo, ensino médio completo. Isso. Não quis fazer faculdade. Bacana. E aí foi inventar, todo mundo fala que é o olho mágico, né? Foi inventar, mexer com a onda da fotografia, os 4 pontos mágicos, né? Registrar momentos inenarráveis e inesquecíveis de vidas. Exatamente. Que eu acho assim, que deve ser muito massa ser fotógrafo. O MacGyver tá aí há anos mexendo com isso. Depois veio filmar, mas a fotografia acho que foi o primeiro caminho do MacGyver. É tão legal você poder registrar algo, aquele momento especial, um batizado, um casamento, coisas espetaculares. Conta um pouquinho dessa experiência. É muito legal isso, Rodrigo, porque assim, eu desde criança vi até a minha tia, Cássia, né, com a câmera na mão, e aí eu fui me apaixonando por esse cenário da fotografia, sabe? Quando eu me ingressei, né, quando eu gravei o meu CD, igual eu falei anteriormente, que a gente, né, foi fazendo alguns shows por aí, a gente queria mídia. E você sabe como é que é a mídia aqui, né? A mídia é bem complicada de você mostrar o seu trabalho, eu acho, né? Então, assim, aí eu criei um programa, cara. Sim. Surgiu um programa na minha ideia que chamava Giro nas Gerais. Sim. Então, assim, o Giro, ele veio para poder dar oportunidade para os artistas anônimos e a gente congratulava com os artistas que vinham na capital. Né? Inclusive o nosso primeiro programa na época, isso foi em 2013. Caramba. E o nosso primeiro entrevistado na época foi o Lenine. Olha, cara, começou com a régua lá em cima. Poxa, foi muito legal, foi muito legal. Então assim, ao mesmo tempo que eu tava filmando, eu tava fotografando, né?
Aí eu fui fotografando o show dele e tal, fiz esse link de filmagem e fotografia. Eu falei assim, gente, então é isso, eu vou fotografar a cultura. Mas foi fazendo sem o curso, ou você se especializou, ou foi mesmo com esse olhar clínico, né? Não, eu comecei a pesquisar o lance da fotografia. Inclusive, a minha tia, ela me deu várias dicas também, né? Uhum. E aí eu fui pesquisar sobre a fotografia e fui indo. Falei assim, gente, o negócio é ir fotografando pra gente ir aprendendo, né? O esquema, o MacGyver pode até falar melhor do que eu, que é o processo de iluminação, o processo de enquadramento, né? Desses processos todo. E aí entrei nessa onda da fotografia, que é uma paixão que eu tenho na minha vida, né? Hoje é o meu trabalho, a fotografia e a filmagem. E hoje agora como você disse, eu tô cuidando de um senhor de idade, entendeu? A gente vai saber disso. Agora deixa eu pular pra esse lado musical um pouquinho, o seu lado musical, antes da gente conhecer essa turma, que diz que a turma que você tá olhando também toca, né? Toca, olha pra você ver. Isso vai ser muito engraçado. A sua vibe, a sua vertente musical, ela tende também, igual do seu irmão, porque ele é uma coisa mais intimista, mais raiz, mais sertanejo. Fernando é mais erudito, né? Isso. Fernando é mais erudito, e você, mais clássico, a sua né? vertente? Eu gosto muito de MPB, um pop rock nacional, mais nessa linha, sabe? Sim. Mais nessa linha da MPB pop rock mesmo, entendeu? Saquei. Ô Sudré, e os primeiros acordes aprendeu com o Fernando? Ou não, foi na verdade, os primeiros acordes foi com meu pai. Meu pai que me ensinou. Memória, né? Meu pai que me ensinou os primeiros acordes. Eu não esqueço, numa época, eu estudava no Colégio Batista, que tem uma apresentação, né? O trabalho final. E eu falei assim, cara, eu quero tocar. Aos 7 anos, né? É isso? Por aí, 7, 10 anos mais ou menos. Sim. E aí eu falei assim, eu quero tocar essa música lá. E meu pai foi, todo dia à noite ele ia lá e fazia eu tocar a música, né? Pra mim poder apresentar no trabalho final da escola. Uhum. E foi um sucesso, cara. Foi muito legal. Foi muito bacana, sabe? E aí, passou um tempo, eu quis me aprimorar mais e conheci uma escola em Belo Horizonte. Chamava Sun Jazz. Sun Jazz. Era ali na rua São Paulo. E aí eu fui lá. Conversei com o responsável lá. E falei assim, não, eu tenho um professor para poder te indicar. E ele foi e me apresentou um cara que hoje eu tenho uma gratidão imensa por ele. É um cara que eu tenho muito respeito por ele. Eu fiz 2 meses lá. Acho que um mês e pouco lá com ele. E aí viramos amigos, isso foi em 2006. Sempre foi violão? Sempre foi violão. Sempre foi violão. Sempre foi violão. Foi em 2006, então eu conheci o Dudu. Em 2006, que hoje é um grande amigo meu, um grande parceiro meu, que inclusive, acho que ele tá aí, não tá não? Deve estar na área aí. Nós vamos saber quem é esse Dudu, como que apareceu. Eu acho que tá pela área aí. Ô Maga, em falar nisso, vamos jogar num apoiozinho, porque eu quero contar essa história dele aí, porque eu fiquei sabendo que ele tá cuidando de dois idosos, assim, né, da melhor idade. Só que não são idosos, assim, idosos da música, que se não ficar de olho, eles fogem. E aí,